Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, né, a mais um encontro do Conexões Junguianas. Esse é um espaço que a gente propõe para a gente ter uma discussão sobre alguns elementos tanto da psicologia analítica, mas outros elementos que também atravessam, né, a teoria e a clínica. E hoje a nossa discussão vai ser conduzida, né, pelo Fabrício Moraes, que vai tratar o tema de espiritualidade e clínica. O Fabrício, para quem não conhece, ele é diretor aqui do CEPAS, é psicólogo junguiano, formado aí há, sei lá, mais de 20 anos, já perdi as contas, especialista em psicologia analítica, né, em teoria e prática junguiana, pela Veiga de Almeida, especialista em psicologia clínica e da família, e professor da formação, né, professor e coordenador, né, da capacitação em psicologia analítica aqui do CEPAS. Então, bem-vindos mais uma vez e passo a palavra para o Fabrício. Bom dia, gente. Ou boa tarde agora, né? Como a gente estava falando um pouco antes, né? Apesar de não termos almoçado, eu já considerar o meio-dia como boa tarde. Vou estar compartilhando com vocês a tela para a gente estar começando a pensar, né, sobre a questão da espiritualidade e clínica, que também, até para eu acabei avaliando, né? A gente vai poder pensar um pouco também a questão da espiritualidade na clínica, né? Que vai ser um ponto que a gente vai estar direcionando e conduzindo para a gente pensar a espiritualidade na clínica. Essa temática sempre foi uma temática muito cara, né, nos meios junguianos. É uma temática que, pessoalmente, né, eu acabei me aproximando da psicologia analítica lá no início da minha graduação, no final do século passado. Então, justamente buscando essa perspectiva de uma psicologia da religião e os caminhos me apontaram para o Jung, e aí lá se vão mais. Não vou fazer muitos cálculos, né? Então, assim, basicamente uns 27 anos que eu estou nesses estudos. Então, e essa temática é uma temática que, na atualidade, ela tem ganhado evidência de uma forma negativa, né? Ela tem sido muito debatida a partir, vamos dizer assim, né, dessas polêmicas, dessas questões atuais que envolvem o julgamento do STF sobre a resolução 07 e 23, né, que é sobre a laicidade na psicologia, e como desenvolvimento disso, essa ideia da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Psicólogos Cristãos. Então, e muito tem se falado sobre a questão da laicidade, muito tem se falado de um debate até muito acalorado em redes sociais, só que eu não vou entrar para esse mérito. Então, apenas ressalto, né, que sim, a laicidade ela é extremamente importante. Não vou entrar nesse mérito, até porque a gente acaba tendo que descortinar assim, N camadas acerca desse debate. Mas trazendo, né, para a gente poder avaliar, poder pensar a espiritualidade da clínica, começando a pensar a partir do Jung. O Jung, não à toa, né, tem um tomo, né, do Psicologia e Religião Ocidental e Oriental, que se desdobraram em cinco, seis volumes, né, e que fala dessa importância que o Jung compreendia da espiritualidade. Ele afirma, né, tem várias falas importantes e interessantes. Uma dessas mais basilares é essa questão quando ele fala do minha atitude portanto, positiva. Nossa, o corretor tentou fazer umas coisas na hora do Ctrl+C, Ctrl+V. A minha atitude é, portanto, positiva em relação a todas as religiões. O Jung, ele defendia uma percepção que hoje, quando a gente traz a discussão para visão da psicologia da religião contemporânea, o Jung, o que ele chamava de religião, estava muito mais próximo do que a gente entende hoje por espiritualidade. E aí são distinções
que ele vai falar ele distingue, né, é, a confissão religiosa, que seria a religião que a gente chama hoje, né, que a religião é o aspecto institucional, a religiosidade é a vivência da espiritualidade a partir de categorias religiosas, e a espiritualidade como sendo uma vivência mais imediata com esse princípio, com o sagrado, ou com esse totalmente outro, ou com o insondável, né? Então, quando a gente pensa, né, a partir dessa perspectiva, a gente vai entender que para o Jung, a espiritualidade é uma expressão viva e simbólica da realidade e da vida psíquica. Então, esse é um ponto extremamente importante quando a gente situa a discussão dentro do campo junguiano, que aí não é o julgamento do mérito da religião, do que é feito do contexto simbólico, porque todas as religiões se tornam instrumentos de poder e todas as religiões ela também têm um processo que é positivo, que é salutar na vida das pessoas. A questão é qual é o uso que é feito. O Jung chamava atenção que líderes religiosos neuróticos eles vão compartilhar essa neurose para a comunidade religiosa. Então, de certa forma, essa atitude do Jung é, possibilita que a gente compreenda as religiões muito dentro do que o princípio da laicidade pressupõe, a partir da vida psíquica do paciente, sem uma interferência direta. E nesse campo, e aí, quando eu falo, trazendo que as religiões, nesse sentido, da instituição que vai se configurando através dos séculos, as religiões trazem a riqueza simbólica de mitos e imagens, ou seja, as narrativas sagradas, que podem auxiliar as pessoas que têm essa crença e em seu sofrimento. Então, aí é um ponto fundamental. É, o Jung, em várias passagens em sua obra, ele afirma que as religiões são psicoterapias, tomando como um pressuposto que hoje a gente tem uma cautela no lidar, porque quando ele fala que são psicoterapias, ele fala que elas trazem o potencial arquetípico e simbólico do indivíduo conseguir suportar o sofrimento da vida, só que não, ou que encontram as bases para um processo de individuação. Só que isso não equipara no sentido, né, de pensar uma, como as psicoterapias contemporâneas. Até porque é entender que o Jung, quando ele fala isso, ele está dizendo que, olha só, ao longo da história humana, as religiões se ocuparam do que nós nos ocupamos hoje. Então, o sofrimento psíquico, ele sempre esteve presente. Então, é entender, né, esse aspecto otimista do Jung de uma forma é, não idealizada. Ele trazia também que, sim, muito do sofrimento psíquico também está relacionado com interpretações, com usos da religião como uma forma opressiva. Então, só que em essência, no sentido, né, da relação com o sagrado, as religiões elas trazem um fundamento arquetípico que, dentro de um determinado contexto, pode ser, que aí não estou afirmando, afirmando categoricamente, pode ser positivo para a maior parte das pessoas. E aqui é um pouco do que, como a gente falou, né? Que a espiritualidade, como eu disse um pouco antes, né? Ela se associa ao que o Jung nomeava como religião. O Jung falava que a religião é uma atitude da consciência diante do sagrado. Então, mas a espiritualidade, no nosso linguajar hoje, é exatamente uma atitude da consciência diante do mistério da vida, diante desse algo que é insondável e que pode produzir sentido e significado. E aí, nesse ponto, pode se associar ou não à instituição religiosa. O que isso quer dizer? O indivíduo, mesmo sem nomear dessa forma, o indivíduo ateu ele vai ter a espiritualidade dele, ele vai ter as mesmas forças arquetípicas nutrindo a psique dele. Só que, obviamente, há contextos que facilitam esse processo, e por isso que Jung
ressaltava essa atitude positiva em relação às religiões. Como a gente está circunscrevendo, o Jung ele não afirmava nem negava o transcendente no sentido de falar de uma ou outra religião. Ele não, quando, por exemplo, quando ele vira e tem aquela grande polêmica em torno da afirmação do face a face, né, da entrevista, onde ele fala, você acredita em Deus? Ele disse, eu não preciso acreditar, eu sei. E aí ele escreve uma carta ao Mister Leonard, no mesmo ano, explicando, falei assim, olha só, eu não afirmei há um Deus. Eu não afirmei que esse Deus tem um nome, que é Alá, que é Jeová. Ele fala de algo que ele entende enquanto realidade psíquica e faz uma definição. E por que que é importante trazer esse aspecto para a gente entender quando Jung traz isso? Porque ele não condiciona a nenhuma crença específica, religiosa ou não, mas ele fala desses atributos enquanto algo que emergem naturalmente. Um agnóstico, ele pode ter uma percepção profundamente espiritualizada, sem afirmar nenhuma categoria religiosa. Ou uma pessoa pode ter uma atitude religiosa com a ciência e reafirmando esses pressupostos. Então, não depende muitas vezes, né? E aí, pensando a visão do Jung, de um registro específico dessa atitude com o transcendente. Ela fala muito mais de uma percepção que perpassa, né, a psique e se manifesta através também dessa realidade que se coloca diante do paciente ou diante do indivíduo. E era importante a gente entender, que ele indicava, né, o que era essencial, entender qual era a importância para o paciente dessa vivência de espiritualidade. Então, pensando isso com alguns norteadores, né, porque eu não vou me adentrar muito ou especificar sobre alguns conceitos que a gente acaba vendo bastante no campo junguiano, sobre a religiosidade ou espiritualidade, que eu quero trazer isso um pouco mais para a ideia da clínica. E trazendo duas reflexões ou dois questionamentos que são necessários para a gente pensar a questão da clínica. E, e fazendo um gancho com o que a gente está falando da contemporaneidade, que é essa discussão sobre é, essa busca que ocorre muitas vezes do paciente relacionado a, a querer identificar qual é a matriz religiosa, qual é a religiosidade do terapeuta, que é pensar nesse ponto, né? Por que que esses pacientes, porque os pacientes buscam profissionais de sua referência religiosa. E o segundo ponto que a gente vai estar norteando, deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui para eu conseguir manter. E o segundo ponto é a gente entender se os profissionais estão preparados para lidar com a religiosidade do paciente. Porque o que muitas vezes a gente nota com as discussões dessa contemporaneidade, que constituiu-se o espaço da psicoterapia, o espaço clínico, como um espaço avesso à religiosidade, à espiritualidade do paciente. Porque o psicólogo não fala. Só que aí o que que acontece? Sim, ele não vai trazer a espiritualidade dele, mas ele precisa estar preparado para lidar com a espiritualidade do paciente. Nas faculdades, a gente não discute psicologia da religião. A gente simplesmente passa por algumas teorias, e aí o que que acontece? Produz uma lacuna gigantesca de como que eu vou compreender, como que eu vou manejar, e aí a gente entra nesse ponto para, primeiro, entender por que que os pacientes buscam o paciente ou terapeuta com essa perspectiva religiosa. E aí acabou tampando um pouquinho, porque a, vou até ajustar aqui, a, o primeiro ponto, né, para a gente entender isso. Eu vou pegar os apontamentos, né, dessa dissertação de mestrado que foi da Andrea Cogliatti,
que é a escolha do terapeuta associada à denominação religiosa, e que ela faz alguns apontamentos. Por que que os pacientes estão buscando esses psicólogos que se identificam, que utilizam da religião como uma apresentação? Não estou dizendo que é uma mistura, mas há também um mercado que está associado a isso. Primeiro, porque tem uma garantia de um universo de interpretação, de um mesmo universo de interpretação. Em outras palavras, o paciente ele vai se sentir entendido. O que ela aponta, né, nessa dissertação, que muitas vezes o que acontece é que o paciente é, ele não quer ficar explicando tudo o que ele fala. Se ele é um paciente religioso, se ele é um paciente que tem uma vivência numa comunidade de fé, o que é cada ponto que ele está falando e qual é o significado daquilo para o psicólogo. Então, nesse aspecto, é que ele vai ser entendido e que essa interpretação que o psicólogo vai estar fazendo vai estar também de acordo com o que ele está emitindo, né? Há uma comunicação efetiva por falarem, vamos dizer assim, né, uma linguagem como o mesmo idioma. E que é uma coisa que, teoricamente, né, a gente teria que buscar essa compreensão. Mas a gente vai falar isso mais adiante. O outro ponto, né, é o medo da patologização da experiência religiosa. Quando o paciente ele relata, né, seja um fenômeno da glossolalia, que é falar em línguas, ou de uma visão, ou de uma incorporação. Então, ele não quer que seja entendido como se ele estivesse falando algo louco, ou como se ele fosse louco, ou como se o psicólogo estivesse interpretando isso como um estado patológico. E a gente vai falar sobre essa questão da patologia ou como se ele fosse psicótico, né? A gente vai falar isso mais adiante. A ideia, né, que muitos pacientes têm, que o terapeuta ele vai ser um instrumento de Deus. Então, e aí, isso faz parte do sistema de crença. Eu nem entro muito no mérito dessa discussão, porque faz parte do que o paciente ele vai estar idealizando, imaginando. E também passa por ter um espaço seguro e sem julgamentos. E aí a gente entende que isso se torna também um certo desafio quando a gente tem mais críticas do que conhecimento sobre as diferentes nuances das religiões. Então, buscar um espaço seguro e sem julgamentos é justamente, né, poder estar ali e falar sobre as próprias questões de fé sem que seja rechaçado de alguma forma ou tenha um certo desprezo. O outro ponto é o receio de orientações contrárias à sua fé. Naturalmente, esse ponto a gente questiona porque, assim, é necessário levar o questionamento, é necessário questionar atitudes que muitas vezes são graves. Por exemplo, violência doméstica é algo que não é possível simplesmente você se calar. Só que nas pequenas coisas, e aí eu estou dizendo orientações contrárias à fé, tanto nas grandes situações, como a gente falou aqui, é, é necessário um posicionamento mais claro, né? Por exemplo, violência doméstica, quanto esse o modo como o paciente ele observa a vida dele. Então, em alguns aspectos, a gente vai questionar. A questão é qual é o cuidado que se tem com os questionamentos nessas coisas que fazem parte, né, da sensibilidade ou do momento do sofrimento do paciente. E uma expectativa, né, que seria do uso integrado, né, dos recursos religiosos. Seria o quê? Para o paciente, muitas vezes, é, se, por exemplo, vou utilizar, a gente coloca muito num contexto muito cristão. Eu atendi certa feita uma paciente que era budista, muitos anos budista, participava estava um pouco afastado da sanga dela, e que o uso, por exemplo, do questionamento, você tem praticado zazen? Ou você tem orado para uma outra pessoa?
uma validação também de coisas que, de uma vivência da espiritualidade pessoal, como sendo um elemento, né, que possa fazer parte, porque faz parte da vida dela. Que aí, do que a gente está falando de uma forma muito simplista, seria o paciente ele não quer que todo o universo dessa espiritualidade seja mutilado da experiência dele pelo profissional. Ó- Obviamente, coloco um termo pesado, mas é entender que essa procura vai ganhar um eco no que a gente está dizendo. Ou do questionamento que eu coloquei, do questionamento 2. Só voltar um pouquinho, que tá, os profissionais estão preparados para lidar com a religiosidade do paciente? E aí eu coloco religiosidade porque, nesse sentido, a gente está falando de uma experiência que passa por uma matriz religiosa. E aqui entendendo, a gente consegue falar a mesma língua do paciente, a gente consegue diferenciar o que que é patológico, o que que tem um aspecto psicótico e o que não é, o que é próprio à espiritualidade. Então, são esses elementos que são importantes para garantir esse espaço seguro e de acolhimento. Então, e aí eu vou trazer alguns pontos fundamentais para esse manejo da espiritualidade, e aí eu colocando como referência do Amazaki, né, que é uma tese de doutorado recente e é excelente, e que pensando do que seria posturas ou a postura ou autoconsciência profissional, que é algum elemento fundamental ao manejo clínico, né? Primeiro, e que pode parecer até muito óbvio, mas precisa ser colocado, que é imprescindível ter empatia pela filiação religiosa do paciente, você precisa respeitar ou a filiação religiosa do paciente ou a espiritualidade, independente de qual a origem. Nesse ponto, aceitar, por quê? Porque muitas vezes a gente já constrói uma contra-resistência justamente porque o paciente é de uma determinada denominação religiosa. E aí a gente não se preocupa em entender como que é essa vivência, ou mesmo que seja é, uma denominação religiosa muito rígida, muito é, é, utilizar mesmo muito rígida. Então, mas assim, o que ele tira de positivo e como que é o estar nesse lugar para ele? Então, o respeito e uma certa empatia por ele estar afiliado, para a gente não rejeitá-lo de imediato, porque o nosso fechamento, então, até esse processo de ter até uma curiosidade de compreendê-lo nessa vivência espiritual ou de afiliação religiosa, é um ponto importante. E é entender da mesma forma, né, que a gente deveria olhar para essa religiosidade, essa espiritualidade, como um aspecto psicossocial. E isso, inclusive, é bem delimitado quando você lê a resolução, né, 07/2023, que fala exatamente entendendo que a religiosidade faz parte da formação da subjetividade. Então, é entender como um elemento formativo da subjetividade, assim como o fator da idade, da etnia, do gênero, status econômico. Então, compreender isso como sendo importante nessa constituição desse indivíduo, mesmo que esse indivíduo, nesse determinado momento, não professe uma determinada é, denominação. Por quê? Porque faz parte da história dele. Uma pessoa que criou, que cresceu numa igreja pentecostal é, até a adolescência, ele foi marcado na infância dele por uma série de restrições que falam dessa vivência. Então, isso deveria fazer parte da nossa atenção ao histórico dele. E muitas vezes, se o paciente simplesmente diz que, ou quando a gente pergunta, porque muitas vezes a gente não pergunta, e é um ponto que a gente vai mencionar adiante, perguntando se tá, você frequenta algum grupo religioso, você participa de alguma religião ou tem uma espiritualidade? O paciente fala, ah, não, mas sua família, você foi criado em algum meio? Porque isso também dá um indicativo
da forma como o paciente vai lidar com o próprio corpo, com a própria sexualidade, com os preconceitos, com os temores que ele tem, porque isso é constituição é, histórica, né, psicossocial do mesmo. E por outro lado, né, nessa atitude, entender também o como que as nossas, e aí a crença pessoal do paciente, do terapeuta, do profissional, que podem influenciar a crença ou a descrença, podem influenciar na nossa atitude clínica e na nossa atitude, nossa percepção na prática clínica. E aí eu trago uma fala do Jung, que ele diz que o psicoterapeuta está obrigado ao autoconhecimento e uma crítica de suas convicções pessoais, filosóficas e religiosas, tanto, tanto quanto um cirurgião está obrigado a uma perfeita asepsia. O médico deve conhecer a sua equação pessoal para não violentar o paciente. Então, às vezes, colocar, de certa forma, ter clareza dos nossos preconceitos e conseguir colocar entre parênteses, né, para entender que assim, não, o meu modo de ver ou de compreender uma determinada religião ou uma determinada denominação religiosa, e aí a gente precisa ter essa cautela, isso vai influenciar também se o paciente ele vai se sentir seguro e confortável de abordar o tema. Porque se ele sente, e aí, nesse processo transferencial, ele vai sentir essa resistência do terapeuta, e muitas vezes, muitos relatos são de que o paciente ele passa a evitar trazer essa temática da espiritualidade dele para o processo terapêutico. Então, isso é importante para, como a gente falou, de compreender e trazer essa totalidade do paciente. E aí a gente vai ter outros pontos, alguns pontos, né, pensando nesse conhecimento teórico, fenomenológico, no sentido de, primeiro, né, diversidade religiosa, conhecer a diversidade religiosa na cultura em que o paciente está inserido, até para evitar estereótipos e construir uma aliança terapêutica. É curioso, né, entender a diversidade. E aí, não digo apenas das religiões em lato senso, mas digo também nessas subdivisões. Porque nomear, fulano é evangélico, como se os evangélicos. Primeiro, os cristãos, eles não são um grupo homogêneo. E basicamente, se você for considerar que desde o século IV eles não são, desde o concílio, o terceiro concílio, se eu não me engano, da Calcedônia, cara, o cristianismo ele foi se dividindo, continuou se dividindo. A gente às vezes só pensa que católico e protestante. Tem inúmeras igrejas, inúmeras denominações, e que, quando a gente ignora isso, é evangelho. A gente tem um universo muito grande e a rotulação, ela é tão ofensiva muitas vezes para algumas pessoas, como você fala que, quanto dizer que a oriental é tudo igual. Você nega uma história, você nega uma origem, você nega tantas coisas quando você não entende essa diversidade, assim como é, quando ocorre, por exemplo, de pensar que dentro desse contexto, mencionando os evangelhos, você tem das igrejas tradicionais, você vai ter igrejas renovadas, que aí tem ou pentecostais, e você vai ter as progressistas, que estão muito mais alinhadas com uma questão de uma inclusão que traz questionamentos contemporâneos e que não dá para dizer que é a mesma coisa. Eu brinco, né? A própria Bíblia não é uma mesma Bíblia, porque se você pega, né, a Bíblia protestante, 66 livros, a Bíblia católica tem 72. Aí você vai ter outras tradições ortodoxas que têm outros livros, e você vai chegar na Etíope que chega a 88 livros. Então, nem a Bíblia pode ser considerada, né, enquanto livro sagrado cristão, a mesma coisa. Da mesma forma que mesmo dentro de algumas denominações ou
colocado dessa forma, eles possuem traduções próprias da Bíblia, como é no caso dos Testemunhos de Jeová, que tem uma tradução que é a parte deles. Então, nesse ponto, entender essa diversidade, entender que às vezes a gente não vai entender, por exemplo, uma diferença, me veio à mente aqui agora. Ah, o paciente diz que é presbiteriano. Eu vou perguntar, tá, presbiteriano qual? Da IPB, da IPI, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana Independente, da Igreja Presbiteriana Unida, são radicalmente diferentes. Então, é importante a gente entender, isso, estudar, mesmo que às vezes eu não tenho um conhecimento prévio, de entender o que, que é essa diversidade e aonde que esse paciente está inserido. Até como eu coloquei para não cair em preconceitos. É, entender essas diferenças, né? Quando a gente entende, da experiência religiosa, dessa espiritualidade, e até para não pra conseguir diferenciar elementos que falam muitas vezes do que é uma crença pessoal e do que é algo que é da coletividade. O que é uma adesão a uma crença com o que faz parte daquele núcleo religioso e o que faz parte, por exemplo, de algo que é muito mais pessoal. E dessa forma também entender que as denominações elas não são é, estáticas, né? As crenças e essas afiliações, há um trânsito religioso e que muitas vezes a pessoa ela vai ter uma espiritualidade muito mais complexa porque ela já passou por várias afiliações religiosas e que aí ela vai trazer, vamos dizer assim, elementos de diferentes perspectivas. Por isso que isso vai mudando ao longo da vida do paciente. Então, não é algo estático. Então, aí como que a gente ouve quando o paciente vai trazer de sua espiritualidade ou de sua perspectiva religiosa. Então, aí a gente vê que é muito trazendo um paradoxo que é engraçado para quem entende um pouco, que é essa questão. Às vezes você vai ter é, vou dizer assim, um batista que é calvinista. Por mais que existam batistas calvinistas, mas no Brasil é muito raro. Então, só que aí você vai ver, às vezes as coisas não batem. Então, entender essa lógica de salvação dentro da perspectiva cristã é algo que entra nesse conhecimento teórico. Tá, e como que a gente vai incluindo, ou como que a gente inclui essa perspectiva na clínica? Primeiro que a gente já indicou, né? Inclusão na anamnese, entendendo que num primeiro contato, que ainda até como uma sinalização de abertura ao paciente, ele vai poder trazer isso. Você vai perguntar, eu falo assim, é, mesmo que quando ele diga assim, eu sou católico. Tá, mas você participa, por exemplo, da renovação carismática? Porque você começa a entender que, como a gente disse, nem mesmo os católicos, eles têm diferenças daqueles que estão na renovação carismática dos que não participam. Então, nesse ponto, você já traz uma perspectiva de abertura e de também entender é, essa, é, essa vivência dentro do contexto do paciente. O outro ponto é entender que há um desafio da gente entender, né, essas experiências religiosas, espirituais, mediúnicas, que aí é o redema. No próximo slide eu vou estar explicando para vocês que o que seria isso, né? Até para poder entender é, o que é o que e se é patológico ou não. Mas vamos segurar o redema, que é o próximo slide. E, obviamente, evitar a patologização, ou seja, evitar reduzir as experiências místicas e espirituais a um processo psicótico, a fantasia ou regressão, e que tende a ignorar a visão de mundo do paciente e que vai acabar prejudicando esse vínculo terapêutico. Tá, o que que eu nomeei, o que que eu coloquei como
Ou eu não, o Redema, né, que na verdade é um acróstico em inglês que vai estar falando sobre experiências religiosas, espirituais dissociativas, é, ou mediúnicas, e anômalas, né, que são vivências que muitas vezes elas são contraintuitivas, no sentido que fogem ao que a gente vê no cotidiano, e são experiências que os pacientes relatam e que pode gerar, né, essa dificuldade justamente porque elas se colocam fora dessa perspectiva, dos paradigmas científicos. Então, por estarem fora do paradigma da ciência, muito pouco sobre isso. Então, por isso que são experiências que é, são muito, têm uma incidência enorme, tem uma prevalência na população, só que não significam, né, ou não implicam necessariamente patologia ou qualquer normalidade. O que que seria o redema, né? Que aí seria experiências religiosas, experiências espirituais, dissociativas e mediúnicas, e aí a gente tem esse acróstico. Pegando, vou até dar uma aceleradinha porque a gente tem tempo voa. É, quando a gente fala de experiências religiosas, então a gente está falando de uma vivência que vai ser individual ou coletiva desse objeto, ou seja, é uma experiência com Deus, é uma experiência é, de repente, né, de uma incorporação, você vai ter uma visão. Então, essas experiências, no geral, ela vai ter a característica de uma sensação de integração ou união com a divindade. Então, o ponto que distingue de outras, né, é porque essa experiência ela é a interpretação que é feita a partir da perspectiva ou da doutrina religiosa do paciente. E, por exemplo, né, são as visões, né, em contexto do catolicismo, manifestações de dons do Espírito Santo nos meios mais evangelicais, ou vivências místicas tradicionais. Então, essas experiências religiosas, elas estão dentro de um contexto de uma religiosidade ou nessa relação com uma religião institucional. As vivências espirituais associadas, né, a gente vai ter falam muito mais de uma busca de descobrir o sentido da vida, né? Aí é colocado na literatura esse eu essencial, né? Ou o verdadeiro self, como a gente pode pensar em uma outra perspectiva, e que fala do sentido da vida. Então, ela se diferencia porque pode ocorrer totalmente desvinculadas de instituição ou dogma religioso. Na maior parte das vezes, são essas experiências que a gente fala, né, fora do campo religioso, da metanoia ou do processo de individuação, aonde essa emergência do self traz uma mudança de perspectiva de vida. Então, ela fala dessa espiritualidade secular, que, como a gente mencionou anteriormente, pode ser vivenciado por ateu, por agnóstico, e que fala, né, desse sentimento, né, de pertencimento, de reverência, de integração consigo mesmo, com a natureza, com o cosmos, né, e com o outro. Então, essas experiências espirituais que falam de é, de uma epifania, de repente, em alguns casos, e que marcam profundamente a pessoa. As experiências mediúnicas, dissociativas, espirituais, mediúnicas, né? Envolve, primeiro que a gente fala da dissociação não no sentido patológico. A ideia de dissociação está falando que uma desconexão temporária dos módulos psíquicos e motores, onde a pessoa se sente um observador despersonalizado ou de suas falas. Então, é justamente a crença aonde ou um espírito, ou colocando assim, de uma entidade, que assume o controle, né? A pessoa se torna o veículo dessa entidade ou desse espírito.
Então, nesse aspecto, é, entender que aí há um processo dissociativo, justamente porque a pessoa não se torna é, consciente ou não controla a sua ação. Então, se manifesta tanto no aspecto da psicografia, da clareaudiência, né, que é ouvir vozes, da clarividência, às vezes de estar vendo, e podem estar associados aos estados de transe, porque em alguns momentos, em algumas perspectivas, a pessoa ela não tem lembrança ou consciência desse estado mediúnico. Então, alguns médios têm, eles observam. Então, nesse aspecto, né, pode ocorrer com manutenção parcial do controle ou como sendo uma alteração total, né, da identidade. Então, nesse aspecto, a gente está falando de uma experiência que não é patológica, ela tem uma incidência enorme e a gente tem que fazer um pouco dessas diferenciações. As experiências nomeadas como anômalas envolvem são as experiências que não estão propriamente, né, restritas ou marcadas por uma determinada percepção da religiosidade, né? Mas que são experiências extraordinárias e que desviam muito da consciência comum das explicações cientificamente aceitas. São as experiências fora do corpo, a sensação que a consciência flutua, as experiências de quase morte, essas experiências, né, como telepatia, precognição, né, ou e a clarividência, curas que fogem às explicações curas anômalas, né, que fogem essas explicações médicas e também algumas outras categorias de experiências místicas que desse sentimento inefável da fusão com a unidade e unidade com o universo. Então, é entender que a gente tem um universo, e é por isso que eu trago essas diferenciações, para a gente ver que às vezes a gente percebe muito pouco do que seria da possibilidade do que os pacientes trazem ou que às vezes passa batido. Aí a gente, como eu mencionei, né, a gente tem experiências que tangenciam, que poderiam ser classificadas como algo psicopatológico. Esse artigo do Moreira Almeida traz uma perspectiva muito interessante e é referência em muitos textos, né, que ele fala exatamente como que a gente vai poder entender os processos é, psicopatológicos, então, ou espirituais e psicopatológicos, né, até para poder diferenciá-los. Primeiro, né, porque entender, né, como a gente menciona, né, que a importância disso se dá porque obviamente, a alta prevalência, né? A gente tem muito é, espalhado, é muito presente na nossa cultura essas experiências e experiências psicóticas, dissociativas e anômalas são muito frequentes na população em geral. Só que nesse aspecto, né, pensando, né, nessas experiências que a gente estava falando, que eu fico meio confuso aqui, é, não estão relacionadas aos transtornos. E, na maior parte das vezes, os clínicos, né, a gente não tem uma diretriz ou não tem uma referência para estar avaliando se essas vivências elas são é, transtornos psiquiátricos ou são experiências saudáveis. O problema é quando a gente entra com uma perspectiva que é patológico. E às vezes o psiquiatra entende como patológico, isso pode induzir é, a um diagnóstico errado, uma medicalização, uma estigmatização da vida dessa pessoa. Então, por isso, né, que é extremamente importante a gente entender como que a gente ouve e qual é a diferenciação. E aí, trazendo, né, esses critérios para a gente pensar o que é patológico nessa experiência, o que seria tangenciando ao psicótico e o que é de uma experiência saudável,
uma experiência religiosa, a gente tem primeiro algo que seria óbvio, né? A ausência de sofrimento psicológico. O indivíduo ele não se sente incomodado, angustiado, perturbado pela experiência vivida. Ela não gera uma angústia ou um mal-estar subjetivo. Primeiro ponto. Segundo, ausência de incapacitações. A experiência não traz prejuízos para a vida prática do paciente. Com seus relacionamentos interpessoais, sua vida acadêmica, suas atividades profissionais, elas se encontram preservadas. Então, nesse ponto, aí a gente vai somando, né, que tem uma duração, né? Ou seja, a vivência ela pode ter uma curta duração, ou seja, muitas vezes ocorre dentro de um espaço próprio, seja no terreiro, seja na igreja, não é algo que tem um caráter invasivo e não interrompe as atividades conscientes. Então, é, e muitas vezes as experiências mais alongadas, ela fala muitas vezes desse estágio do desenvolvimento espiritual. Só que aí precisa se compreender, né, o contexto do paciente e algumas vezes é, encaminhar a atitude de discernimento. O paciente ele entende que essa diferenciação do que ele está vivendo e ele preserva o senso de realidade. Ele possui essa capacidade de distinguir que ele estava, por exemplo, numa incorporação, que ele estava falando em línguas, que ele esteve naquele momento e que é, isso não é algo do cotidiano, não é algo dessa esfera comum e que muitas vezes isso não necessariamente vai ser compartilhado ou compreendido por outras pessoas que não estejam dentro desse campo de vivência. Por isso que, entendendo que ele preserva essa capacidade de distinção ou discernimento, a gente está falando de algo que não fere ou não interfere negativamente é, é, o fluir da vida dele. Outro ponto, primeiro, né, é esse contexto que envolve. É compatível com uma tradição religiosa? É essa experiência que ele tem vamos dizer assim, ela é coerente, ela se identifica com um grupo é, cultural, grupo religioso estabelecido, ou seja, ela não é totalmente desconectada ou é, própria apenas daquele indivíduo, não é uma criação daquele indivíduo. Ela tem eco, ela faz parte de um contexto maior. Então, esse é um ponto que é importante. O outro ponto, ausência de comorbidades psiquiátricas. Então, é, nesse aspecto, significa que o paciente ele não tem outros transtornos, né, ou sintomas indicativos de psicopatologia. Nesse caso, né, por exemplo, de experiências de caráter psicótico, ou seja, como alucinações, não se observam sintomas negativos ou uma desorganização mental e cognitiva. Se não tem esses processos, então a gente está falando, né, de uma experiência que está circunscrita dentro do campo da experiência religiosa e não da patologia. O do último ponto, né, que a gente coloca desses critérios de avaliação é entender que é uma experiência que há um relativo controle sobre essa experiência, ou seja, ele tem um domínio e essa vivência é capaz de limitar, e ele é capaz de limitar essa experiência ao local e momento adequado. Ele não vai incorporar ou num, é, ou melhor, ele não vai ser tomado, né, em qualquer momento. Então, nesse aspecto, ou fora sem uma associação com o grupo religioso, com algo que possibilite, né, uma desorganização ou uma inadequação que seja fora do trabalho da escola ou do ambiente acadêmico, né? Então, havendo esse controle, a gente está falando de um quadro que é algo
positivo. E aí vem um outro ponto. Crescimento espiritual, né, ao longo desculpe, o crescimento pessoal ao longo do tempo. As experiências não causam uma deteriorização, vocês leram ali, psíquica, ou a experiência promove também essa melhoria na vida pessoal, social e profissional do indivíduo. Entendendo que a gente fala também que há um grupo religioso associado. Nesses aspectos, as vivências são direcionadas para um processo de associado a autointegração e auxílio a outros. Nesse ponto, a gente consegue entender ou visualizar é, a necessidade da gente ter atenção ao que o paciente fala. Por isso que quando a gente coloca isso em conjunto, esse raciocínio clínico, que envolve que nem todos esses elementos vão estar presentes, mas que quanto mais esses elementos estiverem presentes, menor é a possibilidade que a experiência esteja relacionada com transtorno mental. E dessa forma, né, aí a gente precisa, né, entender que qual é o sistema de referência desse indivíduo. E muitas vezes, isso que aparece, ele precisa também, às vezes, fazer uma atenção a uma migração, de repente, né? Se o grupo dele não está dando o suporte que ele precisa. Então, eu acho que traz uma perspectiva. Nessa ideia, né, quando a gente pensa nesse manejo clínico adequado, a gente traz também, primeiro, né, a gente vai estar alinhando com o paciente, fazendo um alinhamento entendendo qual é essa visão de mundo, essa visão religiosa, espiritual do paciente e como que isso vai estar impactando diretamente a sua saúde mental. Porque, de um certo aspecto, a gente pode identificar os recursos salutares, que aí a gente vai entendendo, né, dessas práticas religiosas, o convívio com o grupo religioso, a presença do líder religioso. Isso pode servir como um enfrentamento, né, o coping positivo, promovendo bem-estar emocional e recuperação. Só que aí, como a gente falou lá atrás, a gente tem que ter a atenção de entender que, por outro lado, também a religião ela traz riscos. Porque quando a gente pensa que pode ocorrer um enfrentamento negativo, ou seja, quando o indivíduo ele tem uma visão muito de uma divindade, de um Deus punitivista, aonde tudo é pautado ou pela ideia, né, do pecado. Então, essa vivência religiosa dele traz uma série de elementos, né, extremamente delicados para se trabalhar, seja, por exemplo, no campo da clínica, ou seja, por exemplo, onde isso é muito utilizado, o coping religioso, que é na psicologia hospitalar. Na psico-oncologia tem vários trabalhos onde é utilizado isso como uma forma de adesão e sustentação ao longo, né, do enfrentamento da doença. Então, por isso que é extremamente importante ter esse alinhamento e identificar o que é positivo e, se não for, a gente busca é, outros recursos, exatamente compreendendo essa realidade, como a gente falou, que a religião ela pode ser positiva. Só que a gente precisa estar se aprofundando, né? E aí, para concluir, gente, deixa eu ver, nossa, quase em cima da hora, para a gente estar concluindo, é entender que o psicólogo precisa reconhecer os limites, que, como a gente falou, é, pessoais, né? Compreender a equação pessoal e que diferenciar o que pode ser utilizado, né? O diferenciar o que seria um sofrimento psíquico, que aí vai se tratando de terapia, o que é uma questão, às vezes, de dilemas, né? Ou questionamentos, sobretudo espirituais, e que não cabe a, a psicologia, ao profissional psicólogo. Porque muitas vezes, se a gente atravessa, entendendo que um é um dilema ético, um dilema espiritual, e a gente atravessa aquilo dali, menosprezando ou fazendo uma redução a sendo apenas algo psíquico,
aí a questão se torna, vamos dizer, aí a gente começa a ter um questionamento ético sobre isso. Por isso que, entendendo, né, que tem, quando a gente entende que tem problemas que fogem à competência técnica ou geram muita confusão, às vezes o encaminhamento, né, a dirigentes espirituais, né, que aí vai ser padre, pastor, pai de santo, rabino, que pode ser mais indicado e benéfico para o paciente. Porque aí a gente sai também desse lugar, porque aí é curioso, né? É, a gente não pode fazer o que a gente critica, né? Porque muitas vezes a gente critica muito líderes religiosos que querem atravessar a psicologia, mas a gente atravessa fazendo reducionismo, né? Que é algo complicado, né? Que a gente reduz, por exemplo, uma vivência religiosa a uma esfera, vou dizer assim, meramente simbólica, ignorando todo o enraizamento que esse indivíduo tem, né, de sua vida com sua religiosidade. Então, é entender, em outras palavras, né, reconhecendo o limite, diferenciar esse sofrimento e ter parcerias. Porque muitas vezes é melhor, às vezes, você ter amigos que são pais de santo, pastor, rabino, são líderes religiosos que você sabe que é uma pessoa que tem responsabilidade com aquilo que faz. E às vezes, por exemplo, né, às vezes em ambientes hospitalares você tem a figura do capelão que auxilia. Ter essas parcerias ajuda a gente a é, em em fazer um encaminhamento mais adequado e em benefício do paciente. Então, aí eu trouxe, falei muita coisa. Então, gente, vamos bater uma foto rápida antes da gente abrir para perguntas, essa coisa toda? Vamos lá, vamos abrir a câmera, arrumando o cabelo. Enquanto o pessoal está abrindo a câmera, eu sei que acabou muito conteúdo, ficou meio corrido, mas deu para seguir, estava tranquilo? E como eu falei, né, trazendo um pouquinho mais, para não ser apenas e-clínica, né, mas pensando na espiritualidade na clínica, a gente precisa estar olhando um pouquinho mais essa questão da ideia da psicologia, que eu vou dizer, né, psicologia da religião, que é um campo que a gente tem muito pouco dimensionado no Brasil. É, Então, a história até que ficou bem. É um resumo bom, né? E realmente tem muita coisa, né? sim, Tem manuais de psicologia da religião, né? Livros dessa grossura, assim, exato, que não dá para resumir tudo, não. exato. Vamos dar um sorriso então para a gente printar, que aí vai, o pessoal vai sair os nomes, sorrisos. Ges- Eu acho que foi aqui. Se alguém conseguir tirar junto, Podia, quem tá ainda fechado, podia dar uma abridinha, rapidinho. Não vai ficar mais bonito também, não adianta. hum, deixa eu, Isso. eu acho que o meu tá meio travadinho aqui. Mas eu acho que foi. Mas então, vamos abrir então para a gente estar comentários, dúvidas, como que foi para vocês?
Foi bom para você também? Bom, Fabrício, foi bem bacana, um apanhado geral, né? Eu acho que a gente podia lembrar, eu gosto muito do Caldeirão Sagrado, do Corbett, porque apesar de ser um Uhum, livro antigo, eu acho que a hora que ele, logo nos primeiros capítulos, ele faz essa diferenciação para o terapeuta do que uhum, vai ser patológico e do que vai ser uma experiência luminosa, é bem bacana e dá uma boa, sabe, dar um bom guideline assim para o terapeuta, uhum. do ego, da perda da realidade ou não, do conseguir voltar ou não. Então, eu acho que esse livro é bem bacana para as pessoas que querem ler, né? Tá até pela editora Vozes, hoje em dia é ela que publica. É, e É foi publicado bem, tem uns 3, 4 anos, né? E ele é velho, viu? Portanto, é que os estudos que ele usa são da década de 90, mas mesmo assim ele ainda é muito pertinente. Acho que para um terapeuta, para um psicólogo é muito importante. É a única coisa que. Ah, e outra coisa também que eu acho que é bacana a gente lembrar é que muitas religiões, né, elas são totalmente etno-religiões, né? Uhum, É muito importante a gente lembrar disso, apesar do cristianismo ser tão forte no Brasil e ser uma religião uhum. universal, né? Religiões que a gente desconhece ainda, mas que dá para fazer um paralelo legal no tratamento de pacientes, né? Nas sessões com pacientes, no atendimento. É interessante olhar para isso, mesmo porque o Brasil também tem muito judeu, né? Então ela é uma religião um pouco mais étnica, tal, né? Então, acho que isso é muito importante a gente levar em consideração também na hora da anamnese e na hora de olhar para o paciente, né? Sim. Mas é interessante, né? O Sérgio, né, que estava falando, o Sérgio é judeu, a gente já teve momentos de aprendizado bastante com ele também sobre judaísmo, e tem muitas, né? A gente tem a fé Bahá'í, por exemplo, né, que pouca gente conhece, por exemplo, no Espírito Vitória. Vitória tem uma sede Bahá'í, tem quase 30 anos, e muita gente não conhece nada da fé Bahá'í. Então, a gente tem várias, né, que eu diria, né, a importância de uma abertura, né, ao estudo, porque e aí é uma crítica que é curiosa. Às vezes a gente fala de determinadas coisas dessas nuances religiosas que ocorrem, né, que tem uma incidência que a gente fala em grupos e tal, as pessoas, os junguianos hoje entendem mais de mitologia grega do que, por exemplo, de religiões que a gente convive, ou de linhas do cristianismo que atende o paciente direto. Às vezes a gente não se atenta ao que está no presente hoje, mas a gente entende elementos de mitologia nórdica, mitologia de religiões mortas, que não existem mais em sua prática, mas da Suméria, tal, mas dessa vivência do que está no presente, no aqui e agora, a gente se desconecta disso. Então, isso é algo que é extremamente relevante a gente estar atento a esses movimentos. Porque, como a gente falou, né, a religião é um processo vivo. Então, ela se transforma ao longo do tempo e muitas vezes a gente cai muito em preconceitos pessoais, né, acerca dessa variedade. Mas é muito isso. Alguém mais? Sim, não sei. A gente pode, como a gente já passou um pouquinho da hora, se tiver alguma pergunta, comentário, senão a gente vai encaminhando para os finalmente. Espero que tenha sido útil para vocês a gente pensar essa diversidade. Beleza, então, gente, vamos seguir então. Vamos almoçar agora, então, né? Bom, Para começar a tarde, né, Sérgio? Eu tinha um Então, comentário. oi. Oi, eu sou Rosa. E eu trabalho de voluntária na parte psicológica num centro espírita. Hum, E isso tem me ajudado muito, sabe? Porque a gente consegue entender um pouco mais esse outro lado. uhum, Então, quando as pessoas trazem, por exemplo, que elas escutam, têm visão, elas, né? Essas coisas.
fica mais fácil de lidar quando eu estou no centro. Agora, quando eu estou no consultório, já não tenho essa abertura. Então, no consultório, eu volto para Hum, ser a Rosa normal, uhum. entendeu? Sim, e o contexto tem um livro que eu tenho até um texto que eu no fazer propaganda, tem um blog que é o Diálogo Psique e Fé. Tem um texto que a gente comenta sobre isso, sobre muitas coisas que a gente comentou hoje, que eu comento um livro chamado O Santo e a Louca. Uhum, Não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro fundamental. Depois eu posso até mandar para vocês lá no grupo. No Santa e a Louca, o que foi feito? Foi feita uma comparação, né, de uma paciente que era do Pierre Janet e de um santo hindu do, de um período muito próximo. Eles tinham basicamente é, a mesma sintomatologia. Então, só que o que acontecia? O contexto trazia nesse contexto da religião hindu, ele era visto como um santo. Ou seja, né, aquilo dali tinha um contorno social, tinha um contorno que a vivência dele era extremamente importante. Então, só que já a louca, né, ela passou anos internada. Justamente, inclusive, o Janet, ele coloca que ela nasceu no lugar errado. No lugar errado, na época errada, porque numa outra época ela poderia ser uma santa também. Então, que é um trabalho, é um livro da Catherine Clement e o nome do indiano me foge direito. Só que nesse ponto, né, trazendo essa vivência, é como a gente falou, né? O Ramakrishna, que era esse santo, ele teve esse contexto religioso que deu suporte. Ah, isso, o Kaká. Então, que é o coautor. Nesse aspecto, aí a gente começa a entender. Quando a gente está num ambiente que é apropriado, essas experiências também são salutares. Quando a gente está num ambiente onde o contexto social nos permite vivenciar isso de uma forma é, com significado, isso é saudável. Por isso que muitas vezes o grupo religioso, ele é extremamente importante para essas vivências. Então aí essa questão, né, estando num ambiente que a gente consegue ter esse contato, a gente vai se beneficiar. Então é algo que atravessa. Eu tinha até esquecido que eu ia comentar um pouco sobre o Santa e a Louca, que é um texto que é bem bacana e que faz uma reflexão importante. Mas enfim, obrigado pela participação, Rosa. Então, vamos indo então, gente. E aí depois eu mando para vocês o link do Diálogo Psique e Fé, que aí tem vários textos que tocam a temática de psicologia e religião. Beleza, gente? Tchau, tchau.